E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara, seu canal Dignidade Não Cabe Aqui. E hoje eu vim conversar sobre um livro de ficção científica de um autor que eu adoro, mas que me deu um trabalho danado. Aliás, todos os textos dele dão um certo trabalho, porque fazem minha cabeça ficar girando feito um peão doido. E eu monto muitos links, eu reflito muitas coisas, eu me perco em muitas partes, mas no final o trabalho é recompensador. O livro de hoje é Um Reflexo na Escuridão e o autor é ninguém menos que Philip K. Dick. Bom, eu solicitei esse livro porque a sinopse me deixou muito curiosa. Eu não diria que eu tenho uma relação de amor e ódio com o Dick, porque é uma relação basicamente de amor. Mas confesso que não é simples ler Philip K. Dick, porque ele tem ideias tão avançadas e tão caóticas e tão brilhantes que isso me desmonta em muitos níveis. A primeira coisa que eu li dele, se não me engano, foi uma coletânea de contos chamada Realidades Adaptadas, que inclui vários contos que viraram filmes de sucesso em Hollywood. Depois eu li Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Eu já tinha visto o filme há muito tempo, eu sou apaixonada por aquele filme, né? O Blade Runner, Caçador de Androides. E eu sinceramente não sei dizer se eu gosto mais do filme ou do livro. É um dos poucos casos em que isso acontece. É tipo Jurassic Park também, que eu não sei se eu gosto mais do livro ou do filme. Talvez os livros estejam um degrauzinho só acima dos filmes, mas praticamente no mesmo patamar, tecnicamente empatados. E aí veio esse livro, veio essa opção da editora Aleph, e eu fiquei muito curiosa. Um Reflexo na Escuridão me trouxe uma dificuldade a mais para fazer resenha para vocês, porque eu não sabia como contar essa história de modo coerente, claro, sem dar spoiler e tal. Isso tem acontecido frequentemente, eu sei. Ou eu estou muito confusa, as histórias estão vindo muito confusas, ricas, interessantes. Mas vamos lá. Um Reflexo na Escuridão nos apresenta o agente Fred, que é um policial da divisão de narcóticos, que está investigando usuários de substâncias psicoativas, viciados em drogas, né? E a droga aqui é a substância D, que é uma droga potencialmente letal. E antes de matar o sujeito, ela acaba destruindo o cérebro dele. Ela faz um estrago enorme na criatura que faz o uso. E aí a gente começa a história conhecendo esse policial, Fred, que tem que de tempos em tempos se apresentar lá, né, na sede da Narcóticos e passar as informações que ele vai coletando, porque ele trabalha como trabalha infiltrado numa casa com outros viciados em drogas. Enquanto ele está trabalhando como policial, ele é Fred. Quando ele é o cara que usa a substância D, ele é o que teoricamente deveria fingir que usa a substância D, ele é o Bob Arthur. Só que ele não finge que usa a substância D, ele realmente usa a substância D, e é isso que vai promover a derrocada do Bob Arthur. E aí o que acontece? Um dos efeitos mais devastadores da substância D, ou talvez o principal efeito da substância D, é que ela promove uma cisão entre os hemisférios cerebrais. Desse modo, qual é a consequência? O sujeito tem uma cisão do eu. É como se esses hemisférios não se conectassem mais e a pessoa acaba convivendo com duas pessoas, duas personalidades dentro dela. Mais grave ainda, essas personalidades passam a não se reconhecer mais. Então, inicialmente, a gente tem o policial Fred, disfarçado de Bob Arthur, fingindo ser um viciado em substância D. Só que ele usa a substância D e, portanto, começa uma deterioração neurológica. Aqui ele vai falar até longamente sobre a afasia. A afasia é um comprometimento em que a pessoa passa a ter dificuldade de expressar-se e de compreender-se, né? É uma complicação, um comprometimento na linguagem. E a gente vai observar isso de um modo muito claro aqui, através de outros usuários de substância D, através das clínicas de reabilitação que vão aparecer aqui também, e através principalmente do Bob Arthur. Esse livro, eu só posso dizer que ele é muito louco. Ele é louco em vários sentidos. Ele é louco nas reflexões que traz, ele é louco na estruturação, ele é louco no ritmo de narrativa. Você começa com uma história muito bonitinha, muito bem encadeada, e isso eu achei muito bacana, porque a estrutura do livro segue a estrutura de vida do Bob Arthur. Né? Mostra como esse Bob Arthur, Fred, vai se deteriorando, vai se descompensando, como a organização psíquica dele vai indo por água abaixo à medida que a história vai se desenrolando. E aí você começa com uma história super bonitinha, arrumadinha, dele, né, na casa com os outros caras que são viciados, essa interação, e você vai conhecendo esses outros personagens. Tem uma mulher também muito importante que entra na vida dele, essa relação com essa mulher vai ser bem significativa, especialmente no final do livro, vai ter uma surpresa. E aí, de vez em quando, ele vai ter que se reportar, né, à divisão de narcóticos e trazer as informações que ele captou e tal. E você vai vendo isso muito organizado, assim, ele tá indo. Só que, com o passar do tempo e com o uso de substância D, você começa a perceber a desorganização. Você começa a perceber quando ele não sabe mais se ele é Bob, se ele é Fred, quem ele é, se ele é os dois, se ele não é ninguém. Eu marquei uma passagem aqui que deixa muito claro tanto
o estilo de narrativa do Philip K. Dick desse livro, quanto a história que a gente vai encontrar. Que é o seguinte: Bob Arthur pensou consigo mesmo. Quantos Bob Arthur será que existem? Mas que pensamento esquisito e fodido. Que eu me lembre, são dois, pensou ele. Um chamado Fred, que ficará assistindo ao outro chamado Bob. A mesma pessoa. Será que é isso mesmo? Será que o Fred é a mesma pessoa que o Bob? Será que alguém sabe disso? Eu saberia se alguém soubesse, porque sou a única pessoa no mundo que sabe que Fred é Bob Arthur. Mas quem sou eu? Pensou ele. Qual deles sou eu? Porque mesmo quando ele está como policial, na divisão de narcóticos, eles usam um tal de traje borrador. É como se, quando vestisse aquela roupa, a pessoa virasse um borrão ambulante. E aí um policial não consegue identificar o outro justamente porque eles trabalham como infiltrados, né, em vários lugares. Então, para não reconhecer esse cara, as pessoas não se reconhecerem em nenhum lugar. E aí essa parte da cisão cerebral e da cisão do eu é muito interessante para quem estuda psicologia, para quem estuda psiquiatria, para quem tem interesse nessas questões psicológicas, psíquicas, psiquiátricas, né, de dissociação de personalidade. É muito interessante, embora em alguns momentos o K. Dick seja extremamente viajante. Eu tive que reler várias partes. Eu sei que eu não absorvi muitas coisas aqui, é um livro para ser relido depois. Eu comecei num ritmo muito bom, depois dei uma caída, uma parada, uma travada. Deixei o livro na geladeira por um tempo, peguei de volta. E aí, no fim, ele pega de novo uma subida embalada, tipo montanha-russa, né? Ele vai até um clímax e aí tem um desfecho que foi surpreendente. Eu não esperava um acontecimento que teve aqui no final. E eu, assim, me solidarizei muito com o Bob Arthur, né? Eu trabalho com usuários de substâncias psicoativas e eu vejo essa deterioração psíquica, essa desorganização na vida em vários aspectos. Isso é muito cruel, é muito duro, especialmente quando a pessoa está plenamente consciente do quão perdida ela está, né? Do quanto ela está tendo perdas, prejuízos, e ela não consegue assumir o controle disso. É muito angustiante, é muito sofrido. E mesmo sendo aqui uma obra de ficção, a gente sente esse sofrimento do Bob Arthur, Fred, quem é Bob, quem mais sabe disso além dele. Então, é um livro fácil? Não é. Como as obras de Philip K. Dick em geral não são. Tem muita gente que acha que ficção científica em geral é difícil. Eu não acho. Eu acho que tem livros de ficção científica extremamente acessíveis. Eu vou resenhar daqui a pouco um outro, que é o Guerra do Velho, que eu achei extremamente acessível. Extremamente acessível mesmo. Há outros, eu poder fazer, né, citar alguns aqui, como o próprio Eu, Robô, que é extremamente acessível. Mas 2001, Odisseia no Espaço também tem algumas passagens mais complexas. Mas eu achei ele muito mais acessível do que eu imaginei que seria. Não é o caso do Philip K. Dick, não é o caso de Um Reflexo na Escuridão, pelo menos na minha opinião. É um livro para você ler com calma, com atenção, e acho que não é para ler de um fôlego só, é para ir lendo e refletindo, e se você gosta mesmo dessa temática de ficção científica, de alteração da consciência via drogas, né, psicoativas, e de histórias meio caóticas, mas extremamente brilhantes. É isso, se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo no gostei. Se você chegou aqui agora, não conhecia o canal, portanto não está inscrito, tem um botãozinho aqui embaixo, inscrever-se. Sempre que tiver vídeo novo, você recebe uma notificação na sua caixa de e-mails. Deixe um comentário, uma sugestão, uma pergunta. É sempre muito bacana interagir com vocês, o objetivo do canal é esse, né? E se você puder divulgar também o canal nas redes sociais, eu agradecerei bastante. Um beijo, até mais, tchau!